passo o dia olhando a vida dos outros no feed, enquanto a minha parece que nunca vai proceder. Fulano casou, Cicrano comprou, Beltrano viajou, e eu aqui parado me perguntando onde eu errou. Ela tem o corpo perfeito, ele tem o emprego dos sonhos. Aquele tem um ministério grande, esse tem os dons todos prontos. Eu me sinto pequeno, insignificante, sem valor, comparando minha caminhada com a jornada do outro ao redor. Mas Deus sussurrou no meu ouvido com firmeza: para de olhar pro vizinho, olha pra tua própria riqueza. Pare de comparar sua jornada com a do outro. Cada um tem seu tempo, seu processo, seu foco. Deus não tá fazendo em você o que Ele faz no seu irmão. Porque vocês têm chamados diferentes, propósitos em distinção. Pare de comparar o que Deus te deu com o que deu ao vizinho. Você não sabe o preço que Ele pagou no caminho. Celebre a vitória dele sem diminuir a sua própria luz. Porque Deus tem o suficiente para todos que seguem Jesus. A comparação é o assassino da gratidão e da paz. Ela rouba a alegria das bênçãos que eu já conquistei atrás. Enquanto eu olho pro que eu não tenho com um desespero atual, eu deixo de agradecer pelo milagre que já é real. Deus não é injusto, Ele não tem favoritos na lista. Ele apenas conhece o que cada um precisa, cada conquista. O que é bênção pra você pode ser distração pro outro ser. E o que é desafio pra ele pode ser crescimento pra você. E quando eu parei de medir meu valor pela régua alheia, comecei a ver as bênçãos que Deus derrama, que semeia. Pare de comparar, cada história é única aqui. O que Deus faz em você, ninguém mais vai conseguir. Você não é cópia, você não é segunda opção. Então você é original, exclusivo, feito com precisão. Pare de comparar e comece a agradecer o seu presente. Pelo que você tem, pelo que você é, genuinamente. A grama do vizinho só parece mais verde porque você não rega a sua. Cuide do seu jardim, que Deus vai fazer florescer. É sua. Escuta bem. Sara comparou com H e F. Eu me esforço tanto, mas ninguém parece notar aqui. Eu trabalho nos bastidores, enquanto outros brilham sem resistir. Meu nome não aparece nos créditos, não recebo aplausos ao fim. E às vezes eu me pergunto se Deus tá vendo o que faço por mim. Eu sirvo em silêncio, dou sem esperar receber em troca, enquanto outros fazem menos e recebem toda a atenção louca. Será que vale a pena fazer o certo sem reconhecimento?
será que Deus realmente vê meu sacrifício, meu talento? Até que uma voz sussurrou no silêncio da madrugada crua: filho, eu vejo tudo que é invisível aos olhos, é minha visão pura. Deus vê o invisível, Ele vê o que ninguém mais enxerga no ar. Cada lágrima escondida, cada sacrifício sem lugar, cada vez que você fez o certo sem ninguém estar olhando ao redor. Deus viu, anotou e vai recompensar com seu amor. Deus vê o invisível, nada passa despercebido aos seus olhos vistos. Cada gesto de amor, cada perdão secreto, cada ato bendito. Você pode ser invisível pros homens, mas é visível pro céu vasto. E a aprovação de Deus vale mais que todos os aplausos do mundo casto. Ana orou em silêncio, mas Deus ouviu seu clamor calado. José serviu na prisão, sem ninguém ver, abandonado. Ruth trabalhou no campo sem holofote, sai iluminar certeiro. E Deus via tudo, recompensou no tempo verdadeiro. O problema não é ser invisível pros homens ao redor aqui. O problema é buscar validação humana, esquecendo o pai que tá ali. Porque se eu faço pelo aplauso, vou viver frustrado sem cessar. Mas se eu faço pra Deus, minha recompensa vai chegar ao lugar. E quando eu entendi que a aprovação de Deus era o suficiente, parei de me importar se eu era invisível pra gente. Deus vê o invisível e nada fica esquecido no registro divinal. Cada madrugada orando, cada jejum sem cartaz promocional. Cada vez que você ajudou, sem postar nas redes sociais pra mostrar. Deus viu e guardou no cofre da eternidade pra te premiar. Deus vê o invisível, Ele conhece os bastidores da jornada nossa. Sabe quem realmente trabalha e quem só aparece na foto pra coisa nossa. Continue fazendo certo mesmo sem reconhecimento terrestre a pedir, porque a recompensa de Deus não falha, não atrasa, vai vir. Ouça o que o Senhor diz. Eu vi quando você chorou sozinho no quarto escuro. Eu vi quando você perdoou quem nem pediu desculpas, duro. Eu vi quando você serviu sem ninguém agradecer no final. Eu vi quando você deu sem esperar nada em troca atual. Eu vejo o que ninguém vê, eu conheço os segredos do coração interior. Eu sei quem é genuíno, eu sei quem faz por amor. E saiba que nada, absolutamente nada do que você fez no secreto ficará sem recompensa. Porque eu não julgo pela aparência, eu vejo o coração. E o seu coração eu vejo, conheço e aprovo. Deus me vê no invisível, Deus me conhece no secreto. Deus me recompensa no escondido, Deus me honra no silêncio. Eu fiz o invisível, isso muda tudo pra mim agora. Não preciso mais de holofotes, de palco, de plateia que explora. Basta saber que Deus me vê, isso é suficiente pra seguir sem medo. Porque a recompensa que Ele dá supera qualquer aplauso humano, leve ou pesado. Deus vê o invisível e nada do que eu fiz foi em vão jamais. Cada sacrifício secreto será recompensado em detalhes reais. Continue servindo, continue amando, continue fazendo certo sem parar. Porque Deus que vê o invisível vai te honrar no visível sem falhar. Você que serve nos bastidores, que trabalha sem aplausos, que
respirar sem reconhecimento. Deus vê você, Deus conhece você, Deus vai honrar você. Continue, a recompensa vem e vale a pena. Hoje eu acordei e não entendo nada do que tá acontecendo aqui. O cenário não mudou, as portas continuam fechadas sem abrir. Os problemas ainda estão aí, as dúvidas não foram embora ao fim. Mas eu tomo uma decisão que muda tudo dentro de mim. Eu escolho confiar mesmo quando não faz sentido nenhum pra mim. Eu escolho crer, mesmo quando tudo grita o contrário sem fim. Porque confiar não é sobreviver primeiro pra depois crer ao fim. Confiar é crer primeiro e depois ver o milagre vir em mim. E essa escolha diária de confiar contra a lógica ao fim é o que separa quem desiste de quem vence no final, sim. Eu escolho confiar que Deus tá no controle mesmo quando parece que não está aqui. Escolho crer que Ele tem um plano mesmo quando não consigo ver assim. Escolho descansar nos braços dele quando tudo ao redor tá desmoronando ao fim. Porque confiar em Deus não é um sentimento, é uma decisão em mim. Eu escolho confiar não porque eu entendo seus caminhos todos aqui, mas porque eu conheço seu caráter e sei que ele nunca me deixa ou falha ali. Escolho crer que o melhor ainda tá por vir, mesmo com o presente difícil ao fim. Porque minha esperança não tá nas circunstâncias, tá em quem governa em mim. Teve dias que confiar era a única coisa que me mantinha de pé ao fim. Quando a lógica dizia desiste, mas o espírito dizia confia em mim. Quando os números não fechavam, mas eu acreditei na provisão sem parar. Quando o diagnóstico era ruim, mas eu criei na cura sem questionar. Confiar não é passividade, não é cruzar os braços e esperar sentado ali. Confiar é agir na direção que Deus mostrou mesmo sem ver o fim aqui. É plantar a semente, mesmo sem ver a colheita ainda vir. É dar o passo, mesmo sem ver o chão onde vou cair. E cada vez que escolhi confiar contra todas as evidências ao fim, Deus provou que Ele é fiel, que Ele cumpre o que prometeu a mim. Eu escolho confiar quando o medo grita mais alto que a fé aqui em mim. Escolho crer quando a dúvida bate, mas a promessa permanece ali fim. Escolho descansar quando a ansiedade me convida a me desesperar sem parar. Porque confiar em Deus é minha arma mais poderosa nesse lugar. Eu escolho confiar não porque tudo tá perfeito ou resolvido aqui ao fim, mas porque Deus já provou tantas vezes que Ele cuida de mim. Escolho crer que se Ele permitiu, Ele tem propósito ao redor ali. Porque nada escapa do controle de quem governa o universo sem fim. Eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Quando o emprego não vem, mas a provisão não falta ao fim. Quando a cura demora, mas a paz permanece ali. Quando o relacionamento não dá certo, mas a solidão não me consome sem parar. Quando os planos mudam, mas a direção de Deus fica clara ao fim.
eu escolho confiar. Ai, 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 ai. Porque confiar, não confiar, não é ver pra crer, é crer pra ver ao fim. E essa escolha, essa decisão diária ali, é o que constrói uma fé inabalável aqui, Não é sobre nunca duvidar ao fim, É sobre escolher confiar, mesmo quando você duvidar ali. Yeah. Whoa, yeah, 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 yeah. Eu vivo correndo contra o relógio da vida aqui sempre, achando que se não acontecer agora não vai acontecer nunca. De repente tenho pressa pra casar, pra formar, pra realizar cada sonho ao fim, enquanto Deus trabalha em outro ritmo, outro tempo em mim. Eu fico ansioso quando as coisas não acontecem rápido ao redor, quando vejo meu tempo passar e parecer que nada mudou com fervor. Mas Deus não tem pressa, porque Ele vê além do hoje ao vir. Ele vê o amanhã, a semana que vem, o ano inteiro por vir. E quando eu parei de correr e comecei a caminhar no ritmo dele, enfim, descobri que sua velocidade é perfeita, não é lenta nem fica assim. Deus não tá com pressa, Ele trabalha no tempo certo sem errar. Enquanto eu quero o resultado hoje, Ele tá preparando o amanhã pra entregar. Minha ansiedade não acelera os planos de Deus de jeito algum aqui, só me rouba a paz do presente que Ele quer me dar hoje em mim, Deus não tá com pressa, porque pressa é de quem não tem controle ao fim. Ele orquestra cada detalhe com precisão divina, cada escolha em mim. Confiar no tempo de Deus é uma das lições mais difíceis de aprender aqui, mas também é a que traz mais paz quando eu finalmente entendi. Noé construiu a arca por 120 anos sem ver chuva cair no chão. Abraão esperou 25 anos pra ver a promessa de Deus em ação. José passou 13 anos da prisão ao palácio sem entender então. E Jesus esperou 30 anos pra começar seu ministério em questão. Se até o Filho de Deus não teve pressa pra cumprir seu propósito vital aqui, porque eu acho que minha jornada tem que ser rápida, sem fim ali. Talvez o problema não seja o tempo de Deus, que parece demorado ao fim. Talvez o problema seja a minha expectativa baseada no tempo dos outros em mim. E foi quando aceitei que cada coisa tem seu tempo próprio de acontecer ao fim, que parei de viver frustrado e comecei a viver em paz, sim. Deus não tá com pressa, Ele nunca atrasa nem adianta o plano seu. Tudo acontece exatamente quando deve acontecer, é desígnio seu. Minha ansiedade não muda o calendário divino de jeito nenhum ao fim, só me impede de aproveitar o presente que Deus preparou pra mim, Deus não tá com pressa, isso é porque Ele sabe o que tá fazendo aqui. Ele vê o quadro completo enquanto eu vejo só o pedaço que tá aqui. Confiar no tempo dele é dizer: eu não entendo, mas eu confio sem temer, porque sua perspectiva é eterna e a minha limitada ao que posso ver. Você sabia que uma borboleta demora semanas dentro do casulo pra nascer ao fim? Se você cortar o casulo pra acelerar o processo, vindo assim, a borboleta morre, porque o tempo dentro do casulo não é desperdício, é preparação essencial. E seus músculos se desenvolvem ali dentro ao fim,
as asas se fortalecem nessa luta em mim. Hey, e quando ela sai, está pronta pra voar longe. O mesmo acontece com você e comigo aqui. Hey, esse tempo de espera não é Deus te esquecendo ao fim. Não é atraso divino sem razão. É preparação necessária, é fortalecimento essencial aqui. É Deus garantindo que quando vier, você esteja pronto pra sustentar ao fim. Então respira fundo, para de ter pressa sem parar. E confia que Deus sabe exatamente o que Ele tá fazendo em ti. Eu confio no tempo de Deus, eu espero com paciência assim. Eu descanso no processo ao fim. Eu creio que vai chegar. Deus não tá com pressa e eu escolho não ter também ao fim. Vou caminhar no ritmo dele, não no ritmo do mundo em mim. Minha pressa só revela minha falta de confiança real no Senhor aqui. Mas quando eu descanso no tempo dele, encontro paz em mim. Deus não tá com pressa, porque Ele nunca falha ou atrasa ao fim. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir no momento certo em mim. Enquanto isso eu vou viver o hoje com gratidão sem parar, sabendo que o amanhã de Deus vale a pena esperar. Pare de ter pressa ao fim, pare de se comparar com o timing dos outros aqui. Pare de achar que Deus atrasou sem razão. Tudo está acontecendo exatamente quando deve acontecer ao fim, no tempo perfeito de Deus. E quando chegar, você vai dizer: valeu a pena não ter pressa ao fim. Eu cansei de tentar ser quem todo mundo espera que eu seja aqui. Cansei de usar máscaras diferentes pra cada lugar que vou sem sorrir. Cansei de fingir que sou forte quando por dentro eu tô desmoronando no chão. Cansei de sorrir na igreja e chorar no quarto em solidão. Eu cansei de tentar agradar gente que nunca vai estar satisfeita por mim. Cansei de me moldar pra caber em caixinhas que não foram feitas pra sim. Cansei de viver pela aprovação de quem nem me conhece de fato aqui. Cansei de ser quem eu não sou só pra não ser rejeitado assim. E quando eu finalmente cansei de tentar ser aceito pela massa fria, foi aí que Deus disse: agora você tá pronto pra ser quem eu criei. Eu cansei de tentar e essa é a melhor coisa que me aconteceu no fim. Porque foi quando parei de tentar que Deus começou a agir em mim. Cansei de carregar pesos que nunca foram meus pra segurar na mão. Cansei de lutar batalhas que Deus nunca me chamou pra essa missão. Eu cansei de tentar controlar o que só Deus pode controlar sem erro. Cansei de forçar portas que Ele mesmo fechou com mistério no encerro. E nesse cansaço eu encontrei o descanso que tanto procurei no ar. Porque Deus tava esperando eu cansar pra Ele poder trabalhar. Eu cansei de tentar consertar o que só Deus pode restaurar de fato. Cansei de carregar culpa por coisas que já foram perdoadas no ato. Cansei de reviver o passado que já foi enterrado na cruz do Senhor. Cansei de me punir pelo que Jesus já pagou com amor. Eu cansei de tentar ser perfeito no mundo imperfeito demais ao redor. Cansei de me cobrar por não ser santo quando a graça
isso não é desistência, é rendição divina aqui. É entregar o controle pra quem sempre teve o controle desde o início ali. É parar de lutar contra Deus e começar a lutar com Deus ao meu lado ao fim. É trocar minha força pela força dele que nunca falha ou tem fim. Sabe a diferença entre desistir e se render? Já desisto. Já desisto. Oh yeah, yeah, God. Oh yeah, yeah, God. Oh yeah, yeah, yeah. Olharam pra mim e disseram que eu não ia conseguir chegar ali. Apostaram no meu fracasso, esperaram minha queda sem fim aqui. Mas o que eles não sabiam é que eu não luto sozinho ao redor. Tem um Deus que peleja por mim, que me faz mais que vencedor. Eu passei por batalhas que ninguém viu por dentro ao redor fim. Guerras silenciosas que quase me destruíram em mim. Mas cada cicatriz que carrego é prova de que sobrevivi ao fim. E se sobrevivi até aqui vou continuar vencendo sim. Porque vitória não é nunca cair, é levantar toda vez ali. E eu me levantei tantas vezes que perdi a conta, é verdade aqui. Eu sou mais que vencedor, não porque nunca perdi alguma batalha ali, mas porque em todas as coisas Deus me fez triunfar no fim aqui. Não importa quantas vezes eu caí ao longo do caminho ao redor, o que importa é que levantei e hoje sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor porque a vitória depende de mim aqui. Depende de quem lutar por mim, de quem vai à frente sem fim ali. Minha força acabou 1000 vezes, mas a força dele nunca falhou ao fim. Por isso eu continuo vencendo, porque Deus vence através de mim. Davi era o menor dos irmãos, mas matou o gigante ao redor fim. Gideão tinha um exército pequeno, mas Deus lhe deu a vitória ali. José foi vendido e preso, mas terminou governando no fim aqui. A história deles me ensina, a vitória não depende de mim. Eu posso ser o azarão na história dos homens ao redor, mas sou favorito na história de Deus, eu sou vencedor. Porque Ele não escolhe os capacitados pra dar vitória ao fim. Ele capacita os escolhidos e faz deles vencedores sim. E cada vez que o inimigo disse é o seu fim ao redor, Deus respondeu, ainda não. Ele é mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. E isso não é arrogância ao fim aqui, é declaração de fé, reconhecer quem luta por mim ali. Não é sobre minha força, minha capacidade ou habilidade ao fim, é sobre o Deus que me escolheu e decidiu vencer em mim. Eu sou mais que vencedor, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará ao fim. Podem vir 1000, 10.000, mas todos caíram sem me atingir aqui. Porque minha vitória foi declarada antes da batalha começar ali. O que Deus decreta, nenhum homem pode mudar ao fim. Hoje eu declaro sobre minha vida aqui, eu não sou vítima, eu sou vencedor ao fim. Eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor aqui. Cada desafio que vem é oportunidade pra Deus mostrar seu poder ali. Cada gigante que eu enfrento já está derrotado no mundo espiritual ao fim. Eu não luto pra vencer, eu luto de um lugar de vitória aqui. Porque Jesus já venceu e eu estou nele ao redor. Se ele venceu, eu também venci ali. Se ele triunfou, eu também triunfei ao fim. Minha vitória não é futura, ela já é presente aqui. Eu sou mais que vencedor, não serei ao fim. Eu já estou aqui. Eu venci pela cruz, eu triunfei em Cristo, eu superei pelo sangue. Eu sou vencedor, mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, e essa é minha identidade ao fim. Não importa o que vier, eu já sei como termina aqui em mim. Com Deus ao meu lado não existe batalha perdida ao redor, porque Ele me fez, me chamou e me decretou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, e essa palavra vai se cumprir.
que Deus fez sobre mim vai se manifestar aqui, fim. Eu vou ver a vitória em cada área da minha vida ao redor, porque essa é a herança de quem é mais que vencedor. Levanta a tua cabeça, endireita a tua postura aqui. Você não é derrotado ao fim. Você é filho do rei. Você é herdeiro da vitória ali. Você é mais que vencedor aqui. Não importa o que você está enfrentando agora ao redor. Não importa o tamanho do gigante ao fim. Não importa quantas vezes você caiu ali, porque você vai levantar. Você vai vencer aqui. Você vai triunfar ao fim, porque você não está sozinho. Deus está com você ali. E se Deus é por você, quem será contra você aqui? Você é mais que vencedor. Eu carreguei essa mágoa por anos a fio. Alimentei a dor, nutri o vazio. Cada vez que eu lembrava, a ferida voltava a sangrar. E eu jurava pra mim mesmo que nunca ia perdoar. Porque perdoar parecia dizer que o que fizeram tava certo, que a dor que me causaram não valia o protesto. Então eu guardei rancor como se fosse meu tesouro, sem perceber que o veneno tava me matando, me corroendo no foro. Até que Deus me mostrou que perdoar não é pra quem me feriu. Perdoar é me libertar da prisão onde eu mesmo me inseriu. Eu perdoei não porque mereciam ser perdoados aqui, mas porque eu merecia paz, merecia seguir. Perdoar não é dizer que tá tudo bem, que não doeu de fato. É dizer eu não vou mais deixar essa dor definir meu ato. Eu perdoei e essa foi a maior libertação da vida. Não pra eles, mas pra mim, pra minha alma ferida. Porque enquanto eu segurava rancor com firmeza cruel, eles viviam livres enquanto eu tava na prisão sem céu. Perdoar não significa que eu tenho que voltar pra trás, que eu tenho que confiar de novo, fazer as pazes. Perdoar é simplesmente soltar o que me prende no chão, é tirar do outro o poder de controlar meu coração. Eu posso perdoar e ainda manter distância saudável aqui. Eu posso perdoar e não querer mais convivência, é assim. Perdão não é reconciliação forçada ou fingida certeza. Perdão é eu me libertar e encontrar minha fortaleza. E quando eu finalmente soltei, senti o peso cair do vazio. Perdoar foi o ato mais egoísta e necessário que eu já fiz no estilo. Eu perdoei porque Deus me perdoou primeiro na cruz. E quem foi perdoado muito, perdoa muito, conduz. Não é sobre esquecer o que aconteceu no passado escuro, é sobre escolher não deixar isso definir meu futuro. Eu perdoei, hoje respiro mais leve, mais livre, enfim. A amargura não tem mais espaço pra morar em mim. Escolhi a paz em vez da razão, a cura em vez da dor constante. E descobri que perdoar foi o maior presente que dei a mim. Importante, deixa eu te falar uma verdade. Perdoar não é fingir que não doeu, dizer que tá tudo bem, voltar pra quem te machucou, confiar de novo. Perdoar é soltar o direito de vingança, tirar o outro do tribunal da sua mente, para de reviver a dor, escolher sua paz acima da sua razão. Você tem todo o direito de estar magoado, mas você não precisa viver magoado, porque quem não perdoa vive preso ao passado, preso a pessoa que te feriu, preso à dor. Perdoar é a chave que abre a porta da sua prisão. Eu escolho perdoar pela minha paz, eu solto o rancor pela minha cura, eu liberto a mágoa pelo meu futuro, eu abraço o perdão. Pela minha liberdade eu perdoo e hoje sou mais livre que nunca fui. Não por eles, mas por mim, pra onde vou, pra onde fui. O perdão não mudou o passado,
mas mudou meu coração de pedra. Tirou a amargura, plantou paz, removou a era. Eu perdoei, isso não me fez fraco, me fez forte demais. Porque é preciso coragem pra soltar quem nos fez mal e jamais. Hoje eu escolho viver leve, sem peso do rancor no peito a arder. Porque perdoar foi a melhor decisão que já tomei no meu viver. Se você tá carregando mágoa, dor, rancor, saiba que o maior prejudicado é você. Perdoar é difícil, mas viver preso é pior. Hoje escolha a sua liberdade, escolha seu perdão. Não por eles, mas por você. Eu tô no meio da tempestade e as ondas estão me cobrindo aqui. O barco da minha vida tá balançando e eu não sei se vou resistir assim. O vento sopra forte e a chuva não para de cair ao redor. E eu grito pro céu perguntando: Deus, onde está o Senhor? Eu olho ao redor e vejo só escuridão e caos sem parar. As circunstâncias gritam que eu vou naufragar ao final, mas no meio dessa tempestade eu preciso lembrar aqui que Jesus tá no barco comigo, Ele não vai me deixar afundar ali. E mesmo que as ondas sejam altas, maiores que eu conseguiria enfrentar assim, aquele que acalma o mar também acalma a tempestade em mim. Na tempestade eu aprendo a confiar de verdade sem parar. Quando tudo tá calmo, qualquer um consegue navegar ao final. Mas é no meio da tormenta que a fé é provada de fato. Aqui é quando o barco balança que eu descubro o que tem dentro de mim. Na tempestade Deus não me promete ausência de dor ali, Ele promete presença no meio da dor que eu sinto em mim. Não é sobre a tempestade parar quando eu quero ao redor fim. É sobre aprender a ter paz mesmo quando a tempestade ainda tá aqui. Jesus dormia no barco enquanto a tempestade se formava ao redor. Os discípulos em pânico acharam que iam morrer com terror. Mas ele não tava preocupado porque sabia o fim da história ao fim. A tempestade não tinha poder sobre ele ou sobre quem tava com ele ali. Talvez sua tempestade não seja pra te destruir ao redor final, talvez seja pra te mostrar que Jesus tem poder sobre o temporal. Porque depois que ele acalmou o vento e o mar se aquietou aqui, os discípulos perguntaram: quem é esse que até os ventos obedecem ali? A tempestade revelou quem Jesus era de verdade sem parar fim. E sua tempestade vai revelar quem Deus é pra você também sim. Na tempestade repreendeu que Deus é maior que qualquer onda vindo aqui, maior que qualquer vento, maior que qualquer medo sentido em mim. Ele não acalma a tempestade porque não consegue fazer ao fim. Ele acalma quando é o momento certo da lição estar completa ali. Na tempestade eu descobri que ter Jesus no barco é suficiente ao fim. Mesmo que as ondas continuem, mesmo que o vento não cesse em mim, porque se ele permitiu que eu passasse por aqui ao redor, é porque ele sabe que do outro lado eu serei melhor. Ouça o que Deus diz sobre sua tempestade hoje aqui. Eu não te prometi ausência de tempestade ao redor,
Eu prometi minha presença na tempestade com amor. Eu não te prometi que o mar seria sempre calmo ao fim. Eu prometi que você não afundaria enquanto eu estou em ti. A tempestade não é punição, é preparação para algo maior ali. Porque no mar calmo ninguém aprende a navegar de fato aqui. No mar calmo ninguém descobre sua própria força ao fim. Mas na tempestade você aprende a confiar quando não vê. Você aprende a adorar quando não entende ali. Você aprende que eu sou suficiente quando tudo mais falha ao redor. Então não tenha medo da tempestade, porque eu tô no barco com você aqui. E se eu tô no barco, você não vai afundar ao fim. Jesus acalma a tempestade, Jesus comanda os ventos todos, Jesus governa as ondas aqui, Jesus protege no meio da tormenta. Na tempestade eu não tô sozinho, Jesus tá comigo aqui ao fim. E isso muda tudo, muda o medo em paz dentro de mim. Posso não entender porque passei por isso ao redor ali, mas confio que do outro lado serei mais forte. Vou sair, sim, na tempestade. Eu aprendi que adoração não precisa de calmaria ali. Posso louvar no meio do caos, posso crer quando tudo grita contra mim, porque minha fé não depende das circunstâncias ao meu redor. Ao fim, depende de quem Deus é, e Ele é fiel sempre em mim. Se você tá no meio de uma tempestade agora aqui, olhe pro lado e veja ali, Jesus tá no barco com você ao fim. E se Ele tá aí, você vai atravessar essa tempestade ali. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã fim, mas você vai atravessar aqui. E do outro lado você será mais forte ao fim, mais sábio aqui, mais confiante ali. Porque a tempestade não veio pra te destruir ao fim, veio pra te fortalecer. Você vai cair, não tenho dúvidas disso. Vai tropeçar, vai falhar, vai errar o caminho. Mas deixa eu te dizer algo que mudou minha vida. Cair não é o problema é ficar caído. Deus não espera a perfeição de você, Ele conhece sua humanidade, sabe que vai falhar. O que Ele quer é que toda vez que cair, você se levante e continue a caminhar. Porque justo não é quem nunca cai, justo é quem cai 7 vezes e levanta 8. Quando você cair, e vai cair, não fique no chão se lamentando. Levanta, sacode a poeira e continua caminhando. Quando você cair, não é o fim, é só uma curva na estrada. Deus não te abandona na queda, Ele te estende a mão e diz: levanta, meu filho, levanta. Pedro caiu negando Jesus 3 vezes, Paulo caiu perseguindo a igreja antes, Davi caiu em adultério e assassinato, mas todos se levantaram, foram restaurados. A diferença não tá em nunca cair, tá em como você reage depois da queda. Se você se levanta, busca perdão, recomeça, ou se você desiste, fica preso na derrota. E cada vez que eu caí, Deus me ensinou algo sobre graça, sobre humildade, sobre dependência. Quando você cair, chore se precisar, mas não construa a casa na queda. Sinta a dor, reconheça o erro, mas não faça da derrota sua morada eterna. Quando você cair, lembre-se, Satanás vai dizer que acabou, mas Deus vai dizer: levanta, filho, ainda não terminamos, ainda tem muito pela frente. Hoje eu falo com quem caiu recentemente. Você não é seu erro, você não é sua falha.
você é restaurado. Sua identidade não muda por causa de um tropeço. Seu valor não diminui por causa de uma queda. Seu futuro não acabou por causa de um erro. Então para de se punir eternamente. Deus já te perdoou, agora perdoa você mesmo. E levanta com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por saber quem você é em Cristo. Levanta e mostra pro inimigo que ele não tem poder sobre você. Que queda não é sinônimo de derrota, que tropeço não é sinônimo de fracasso. Levanta e prove que servimos um Deus que especializa em recomeços, que transforma quedas em testemunhos, que usa nossas falhas para a sua glória. Eu caí, mas levantei. Eu errei, mas fui perdoado. Eu tropecei, mas não fiquei. Eu falhei, mas Deus me restaurou. Quando você cair, porque vai cair, não deixa a condenação te paralisar. Corra para os braços de Deus, busque perdão e recomece sem parar. Quando você cair, e isso é normal, lembre que Deus não se surpreende. Ele já sabia que você ia tropeçar e mesmo assim te escolheu. Te ama, te quer, então levanta. Hoje é um novo dia. Deus apagou seu passado e escreveu um futuro novo. Levanta, porque você não nasceu pra ficar no chão. Você nasceu para voar, para vencer, para testemunhar. Levanta e vamos juntos, porque todos nós caímos, mas nenhum de nós precisa ficar caído. A jornada continua, a história não acabou. Deus ainda tem planos e você faz parte deles. Levanta, filho, levanta, filha, o melhor ainda está por vir. Disseram que não tinha cura. Os números mostravam que era matematicamente inviável. As circunstâncias gritavam que era tarde demais. Mas eles esqueceram de um detalhe fundamental. Eles não conhecem o Deus que eu sirvo, o Deus que ri do impossível, o Deus que transforma o não em sim, o Deus que faz o que ninguém consegue fazer. Porque o impossível é apenas a opinião humana, mas para Deus não existe essa palavra. Meu Deus é o Deus dos impossíveis, especialista em fazer o que ninguém acredita. Ele abre mares, derruba muralhas, ressuscita mortos, e o impossível da sua vida é só mais um testemunho esperando acontecer. Meu Deus é o Deus dos impossíveis, não se impressiona com diagnósticos ou estatísticas. Ele escreve histórias que desafiam a lógica, e seu nome é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sara riu porque era impossível ter filho na velhice, mas Isaac nasceu desafiando a biologia. O mar vermelho era impossível de atravessar, mas se abriu mostrando que Deus não conhece impossíveis. Lázaro estava morto há 4 dias, situação humanamente irreversível, mas Jesus disse: Lázaro, sai pra fora, e o impossível saiu andando do túmulo. E se Deus fez o impossível com eles, quem disse que não vai fazer com você? Meu Deus é o Deus dos impossíveis, ele não precisa de condições favoráveis pra agir. Quanto mais impossível parecer, mais ele se glorifica, porque assim todos sabem que só pode ser Deus. Pura vida cheia, meu Deus é o Deus dos impossíveis. Não importa quanto tempo já passou, não importa
importa quantas portas se fecharam, Ele pode mudar tudo em uma noite. Hoje eu declaro sobre sua vida o impossível financeiro que você enfrenta. Deus vai resolver de forma sobrenatural o impossível emocional que te consome. Deus vai curar as feridas mais profundas, o impossível físico que te limita. Deus vai restaurar sua saúde completamente, impossível relacional que te machuca. Deus vai reconciliar ou te dar algo melhor, o impossível espiritual que te oprime. Deus vai libertar e transformar, porque o Deus que você serve não conhece a palavra impossível. Ele já decretou vitória sobre sua situação, e quando Ele decreta, ninguém pode mudar. O inimigo pode ter construído muralhas, mas o nosso Deus derruba muralhas com um grito. As pessoas podem ter dito que acabou, mas o nosso Deus ressuscita sonhos mortos. A ciência pode ter dado um veredicto, mas o nosso Deus está acima da ciência. O tempo pode ter passado demais, mas o nosso Deus não tem limite de prazo. Nada é impossível para Deus, tudo pode mudar em um segundo. O milagre vem agora mesmo. Deus vai agir de forma sobrenatural. Meu Deus é o Deus de impossíveis, e hoje mesmo Ele vai começar a virar sua história. O que parecia ser o fim vai ser o começo do maior milagre. Prepare-se, porque o impossível está prestes a acontecer. Meu Deus é o Deus dos impossíveis, e Ele vai fazer com você o que fez com tantos outros. Vai transformar seu vale em monte de bênção, vai fazer seu deserto florescer abundantemente. Então olhe para seu impossível hoje e declare com autoridade: você não é grande demais para o meu Deus. Você não é complicado demais para o meu Deus. Você não é tarde demais para o meu Deus. Oh, não, 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 não. Meu Deus é especialista em impossíveis, e o meu impossível está resolvido. Não sei quando, não sei como, mas sei quem vai resolver. O Deus dos impossíveis, o Deus que nunca falha, o Deus que sempre cumpre. Meu Deus. E se Ele é por mim, nada pode ser contra mim. Absolutamente nada. O impossível vai se curvar diante do nome de Jesus, porque para Ele não existe impossível. Para Ele. Eu olho pra trás e vejo quantas vezes duvidei, quantas noites chorei achando que Deus tinha me esquecido, quantas batalhas enfrentei pensando que seria o fim. Mas agora posso declarar com toda a certeza do meu coração: Ele nunca falhou comigo, nenhuma única vez sequer. Em cada situação impossível Ele apareceu, em cada vale escuro Ele foi minha luz. E se olhar toda a minha história de perto, vou encontrar as digitais de Deus.
em cada capítulo. Ele nunca falhou, nem vai falhar agora. O Deus que me trouxe até esse momento não vai me abandonar no meio da jornada. Ele sempre foi fiel, sempre será fiel. Ele nunca falhou e tenho provas pra mostrar. Cada cicatriz é um testemunho vivo de que mesmo nas piores tempestades Deus estava segurando minha mão o tempo todo. Teve vez que a provisão acabou completamente, mas no último momento de forma inexplicável chegou. Teve vez que a doença tentou me derrubar, mas a cura veio de um jeito que só Deus poderia operar. Teve vez que o inimigo armou ciladas perfeitas, mas Deus me livrou antes mesmo de eu perceber o perigo. Teve vez que eu não merecia misericórdia nenhuma, mas Ele me perdoou, me restaurou completamente. E quanto mais tempo eu vivo, mais eu comprovo que a fidelidade de Deus não tem limites, não tem fim. Ele nunca falhou, nem nas situações mais extremas, quando eu tinha certeza que era impossível resolver. Deus apareceu com soluções que eu jamais imaginaria e transformou meu desespero em testemunho de vitória. Ele nunca falhou, então por que eu duvidaria agora? Se Ele foi fiel no passado, será no presente e no futuro. Minha confiança não está baseada em sentimentos, está fundamentada em fatos, em experiências reais. Deixa eu contar algumas vezes que Ele não falhou comigo. Quando minha conta bancária estava zerada e chegou dinheiro de onde eu não esperava. Quando o relacionamento estava destruído e Deus restaurou o que parecia perdido para sempre. Quando o diagnóstico era terminal e Deus trouxe cura sobrenatural. Quando eu estava na beira do precipício emocional e Ele me segurou antes da queda fatal. Quando as portas se fecharam violentamente, Ele abriu janelas inimagináveis posteriormente. Quando perdi pessoas importantes demais, Ele preencheu o vazio de formas sobrenaturais. Quando o inimigo jurou minha derrota e Deus decretou minha vitória absoluta. Então, baseado nesses fatos incontestáveis, eu declaro sem medo de errar: Ele nunca falhou, Ele não vai começar agora. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. Sua fidelidade não muda, não vacila, não diminui. Ele é fiel, sempre foi. Ele cumpre o que promete. Ele não muda, jamais. Ele não falha, nunca. Ele nunca falhou. E isso é minha maior certeza. Quando tudo ao meu redor grita impossível, eu olho pra trás e vejo o histórico de Deus comigo e sei que dessa vez também não será diferente. Ele nunca falhou e tenho autoridade pra dizer, não é teoria teológica vazia sem substância. É experiência vivida, marcas na alma, provas concretas de um Deus que sempre cumpre o que promete sem exceção. Se você está duvidando nesse momento, se parece que Deus falhou com você dessa vez, deixa eu te dizer algo importante. Espera o final da história, não julgue no meio do processo, porque Deus nunca falhou com ninguém e não vai começar com você. Ele está trabalhando agora mesmo, preparando algo maior do que você imagina. Olhe para trás na sua própria vida, conte quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele proveu, quantas vezes Ele curou, quantas vezes Ele restaurou. Se Ele foi fiel antes, Ele será fiel de novo, porque Ele não muda, Ele não falha, Ele não decepciona. O Deus que te trouxe até esse momento te levará até o destino final, com segurança, com fidelidade, com amor. Confie nele, Ele nunca falhou e nunca vai falhar.